que estava acontecendo lá na igreja. Foi muito intenso esse mover. Ricardo Robortella, para quem... Eu vou falar só a marquinha, assim, Jesus dá ele faz umas iscas, né, para a gente conhecer pessoas, às vezes por alguma coisa que a gente pensa que é tudo, e depois quando a gente se aproxima, a gente vê que aquilo é só a isca para a gente conhecer um tremendo homem de Deus. Mas ele é aquele levita que compôs aquela canção, Que Amor é Esse? Quem conhece? Que amor é esse? E é muito linda. Mas ele, além de ser um levita, um compositor, ele é um missionário, ele é um profeta, ele é um homem usado para treinar pastores, para formar levitas, né? Formar não, porque a unção vem de Deus, mas para conduzir aquela unção na direção correta, e foi muito maravilhoso. Então, eu falei para ele no fim da noite, pronto, agora acabou meia-noite, eu estou saindo daqui, porque depois do evento a gente sentou um pouquinho com ele, foi tomar uma sopa. Eu falei, pronto, amanhã sabe o que eu vou fazer na igreja? Vou soprar todo mundo também. E pronto, o que de graça recebi, de graça darei. Porque ele ministrava no final, depois de muita palavra, porque é um homem de palavra, ele começava a ministrar e dava uns sopros. E naquele sopro, o Espírito Santo se manifestava de uma forma tremenda. Eu já até sentei, falei, ele está chegando, eu vou sentar, porque eu não vou, vai que eu sou arremessada. Mas foi muito bom, foi muito bom. Nós tivemos 2 momentos, um de manhã, para liderança, levitas e adoradores, liderança pastoral, né? Essa igreja é toda de líderes, mas a gente tinha que fazer um momento, ele queria ter um momento, na verdade, com os pastores, mas o Fábio falou assim, não, agrega os adoradores também, e os levitas, em função dele ter essa escola de adoração, escola levítica, né? E foi muito tremendo, porque veio uma carga, uma carga, não carga peso, tá? Uma carga, um choque espiritual sobre nós, e eu não sei quem veio e saiu com aquela... É chato, né? Quem não veio, parece que a gente está contando um negócio, tipo, você ficou de fora. Mas você vai receber hoje, até o fim, eu te garanto que você recebe. Eu saí de lá meio assim... Sabe assim, sem palavras? Sabe aquietou-se tudo? É uma sensação muito estranha. Mas eu fiquei refletindo, depois eu falei com algumas outras pessoas que falaram, eu saí com a mesma sensação. Como se algo preenchesse, algo viesse tão profundo tocar o nosso coração, que não existiam ali nenhuma questão, nenhuma dúvida, nenhuma oposição, nenhum será, nada, era apenas uma paz. E uma certeza de que tudo aquilo era muito verdade. E eu, refletindo sobre isso, eu percebi que isso é a presença do Espírito Santo. Ele não há nenhuma sombra de dúvida, nenhuma variação, não há nenhuma questão quando a presença de Deus chega em nós. E ela nos completa, às vezes silenciosamente. É lógico que tinha um pregador, mas quando vem a presença do Espírito, cessam as questões, cessam as dúvidas, cessam os eu acho, cessam será que é, será que vai, não é bem assim, simplesmente é. Por isso Deus diz, eu sou. Sim, Ele se revela como o Deus eu sou. Não tem dúvidas. Eu não preciso provar nada para ninguém. Quando você descobrir essa verdade, Cláudia, pastora Rosângela, pastora Nilce, que eu sou, aquietam-se as dúvidas. Aquieta-se o coração, porque a gente para de ter tanta necessidade de provar. E eu vou te dar um exemplo. Quando sobe um pregador aqui, principalmente de dízimos e ofertas, pastor Anderson, a natureza humana já começa. Será que essa equação vai fechar? Porque isso envolve o meu dinheiro. Isso envolve os meus recursos, isso envolve o fruto do meu trabalho. E eu quero saber se essa equação vai fechar.
E às vezes o pregador, eu sei porque eu também, muitas vezes fui chamada para ministrar dízimos e ofertas, a gente faz um esforço sobre-humano para convencer, para falar que olha, eu experimentei, é assim, é verdade, pode tentar. E eu percebo que nós como pregadores e pastores e pessoas que resolveram servir ao Senhor, a gente tem muito essa carga, agora é a carga pesada, que na verdade deve ser leve se for compartilhada com Jesus, né? Dividir a carga com Ele, porque o jugo dele é leve e suave, não precisa ser eu pesada e ele leve. A gente tem essa carga de levar uma pregação que convença. Fala, olha, eu vou falar de um Deus que, olha, ele é legal, viu? Ele é super legal. Olha, na minha vida, deixa eu te contar, ele me curou de um câncer. Sério? Ah, então ele é bom. Ele, deixa eu ver, conhece alguém que ressuscitou? Ressuscitou alguém. Ah, bom. Então eu vou nessa igreja. E aí você vem e você se esforça muito, isso gera um cansaço muito grande, muitas vezes. Porque você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que ficar convencendo as pessoas. E na verdade quem convence é o Espírito Santo. Ele convence de tudo, do juízo, do pecado, da justiça. Nós somos apenas instrumentos dele. E é interessante porque eu vivi uma experiência muito surreal, há 20 dias atrás. Eu entrei de férias. Glória a Deus, sem viajar. E daí? O que tem de sobrenatural nisso? Qual que é o sobrenatural nisso? Eu vou te contar. Faz pelo menos 7 anos que eu saio de férias viajando. E esse ano nós saímos de férias ficando. Estamos num outro momento da vida, num outro tempo, investindo numa casa própria. E às vezes dá vontade de jogar tudo para o ar. Falar, joga tudo para o ar, vamos curtir, vamos viajar. Mas é um momento do sacrifício, porque eu quero ser esse homem e essa mulher de Deus que fala que o homem e uma mulher de Deus deixa herança para os filhos dos seus filhos. Eu quero deixar pelo menos um apartamento para as minhas filhas, se Deus me permitir. Se não, tem problema. Não tem problema, eu deixo outras coisas. Eu deixo outros bens invisíveis, mas pelo menos esse eu vou tentar. Se achar que está muito duro, eu peço permissão para Deus e abro mão do projeto e vou viajar nas férias e tal. Mas nós não viajamos, nós ficamos. E aí foi muito engraçado, porque eu pensei, bom, segunda-feira eu estava trabalhando. Eu sou pastora, tá? Tem gente que pergunta, você trabalha ou você é só pastora? Eu falei, eu acho que eu trabalho. Eu sou pedagoga, para quem não me conhece, trabalhei muito tempo na escola da minha família, me casei com um pastor e acabei abrindo mão do meu trabalho secular para trabalhar na igreja. E aí, eu pensei, bom, segunda eu estou trabalhando, terça, mais ou menos, que ainda tinha uns negócios para resolver. Quarta, acordei no apartamento, falei, estou de férias. Eu achei tão engraçado, eu falei, mas férias do quê? Eu falei, que chatice que está isso aqui. Aí eu tentava pensar, você acordou tarde, você pode fazer ginástica, você pode passear, você pode sair com as suas filhas. Eu falei, não, lógico, mas espera aí. E aí eu tinha que me convencer que eu estava de férias. E aí eu pensava assim, mas espera aí, tem tanta coisa acontecendo lá na minha igreja, né? Na minha casa. Deixa eu dar uma enganada aqui no meu marido, sei lá em quem, e vou participar aí subversivamente nas minhas férias, porque a gente coloca que é importante ter férias. É o tempo do descanso, é o tempo de você cortar algumas atividades. Isso é muito fácil de viver lá no mundo. Você sai do escritório, apaga a luz, dá tchau para o chefe, fui, hasta la vista, seu abençoado.
Aí você chega em casa, glória a Deus, não vou ter que ver aquele povo que só fala de pinga, de cerveja, de pecado, né? É mais fácil. Mas você deixar a sua casa, aqui é minha família da fé, aqui é meu povo. Eu não consigo mais fazer separação. Foi essa a experiência sobrenatural que eu vivi. Não tem mais trabalho, igreja, Cláudia da igreja, Cláudia do trabalho, Cláudia da... Não existe mais. Essa separação, ela foi sumindo. E eu tive a constatação, Deus me deu a experiência que essa separação não existe mais na minha vida. Sabe onde a gente veio parar, eu e o Fábio, num dos dias das nossas férias? Colando cortina de TNT no Ministério Infantil. No outro dia ele veio plantar a árvore aqui no templo. Depois vocês, por favor, deem uma andada lá fora. Parece que não, mas aqui tudo é grande. Nosso apóstolo, com as mãos maravilhosas que ele tem, plantou um monte de coisas ali, limpou o canteiro, chegou em casa parecendo um sei lá o quê, todo sujo de terra, foi para o Ceasa, comprou planta, porque essa é a nossa casa. E a Bíblia fala que a gente ia alcançar na igreja a condição de família da fé. E aí a gente começa a entender que as coisas se unem. As coisas, elas se juntam. Aí você me pergunta, então, eu nunca mais vou tirar férias? Não existe tirar férias. Tirar férias da igreja, porque eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós podemos descansar. Como eu posso pedir para as minhas filhas, filha, mamãe e papai, vamos eventualmente, né? Eu fiz isso uma vez, durante 20 anos de casado, quem sabe Deus prepara outra dessas. Tirei férias com meu marido sem minhas filhas. Não acho assim tão... Mas tem sua graça. Para mim, família completa é uma delícia, mas tem sua graça. Então, é importante você dar algumas pausas em algumas coisas para você desfrutar de alguns momentos, mas não tem como tirar férias de Jesus. Quando a gente de verdade está mergulhado numa família, numa obra, não tem como. Então, eu falava para muitas discípulas, bom, eu estou de férias, mas deixa eu aproveitar para te dizer tal coisa. Aí elas tentavam dizer, você está de férias, então a gente não vai se ver essa semana. E é uma coisa tão louca. Como elas são minhas amigas, elas não são minhas funcionárias, elas são minhas amigas, elas são minhas discípulas. E aí a gente entende o sentido da proposta de Deus para um discipulado, para uma igreja que é família, para uma igreja que é corpo, onde eu não posso me separar de mim mesma. Como que eu vou deixar minha mão em casa e falar, mão, estou de férias de você? Funciona sem uma mão, funciona sem um dedinho. Funciona sem, sei lá, pensa a coisa menos... Nem estou falando da importante, porque todo mundo já pensa que ia dar um rolo, né? Mas a coisa mais menorzinha do corpo, qualquer coisa, não dá para funcionar. Então, nós somos um corpo, nós somos família. E nós somos uma igreja para viver uns junto com os outros, misturados, dentro das nossas casas, repartindo pão, se compartilhando, se mesclando. E, às vezes, a sensação que dá nessa caminhada, dentro desse projeto, que é o projeto verdadeiro de Deus para uma igreja local, às vezes dá cansaço. Dá um cansaço. Não pode dizer que é assim, ai, que saudade. Posso ter saudade de algumas pessoas, mas posso não ter muita saudade de alguns momentos vividos ministerialmente. Falar, ai, eu quero sossego um pouco na minha cabeça. Por quê? Voltando para o começo da pregação. Porque nós precisamos o tempo todo, ao invés de edificar o reino, ao invés de fazermos coisas para Deus juntos, ficamos uns para os outros, provando coisas, nos esforçando para convencer uns aos outros, nos esforçando, não é para dar suporte, porque o suporte é bíblico, o suporte é bom, mas muitas vezes sendo sabatinados para saber se isso vai dar certo, se aquilo não vai dar certo, eu estou tentando isso, por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Por que eu fiz aquilo e não aconteceu? Por que?
Quem é líder aqui? Quem já liberou uma palavra para um discípulo e falou, olha, vai acontecer. O Senhor vai fazer. Aí não acontece. Aí o líder, deixa o WhatsApp. Não aconteceu. Você, ai meu Deus. Senhor, misericórdia. Santo. Você clama até para santo nessa hora. Você resolve até fazer promessa. Fala, oi Jesus, eu falei. Eu ainda profetizei. Dei uma de profeta na hora. Eu profetizo. Eis que... Não aconteceu. Aí vem 1000 coisas na cabeça. Oração fraca. Tudo mentira. Não tem unção. Não tem revelação. Não tem um monte de coisa. E nós, muitas vezes, nos sentimos cansados. Porque onde existe a ausência de Deus, a ausência do Espírito, há cansaço e dúvida. Há elucubrações, há divagações, há pensamentos o tempo todo, onde o homem acha que vai esquadrinhar Deus e fazer uma matemática exata. Não existe. Diga para a pessoa que está do teu lado, não existe uma forma do homem esquadrinhar a Deus. Não existe. Nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir a presença dele. Às vezes numa dor tremenda. Pastor Anderson, hoje é você. Tem sempre um... Porque eu acho que a gente tem que compartilhar. Ele não viveu essa prova para ele. Essa prova é nossa. Essa prova é minha. Ele agradeceu no dia que a filha dele saiu da UTI e falou, obrigada porque vocês estavam aqui. Eu falei, obrigada a você. Porque eu pude viver essa prova com vocês. Eu pude ser edificada, eu pude colocar em uso dons que Deus me deu de amar vocês, de orar por vocês, de interceder, de ter minha fé edificada através da sua fé. E aí a gente descobre que somos todos parte de um mesmo contexto. Onde a gente não precisa ficar encontrando a perfeição uns nos outros, porque não vamos encontrar. E um parênteses aqui, quando eu saí ontem da ministração, eu pensei assim, puxa, ia ser tão bom, né? Se eu tivesse um dom de cantar. Imagina eu pregando aqui, começando com, que amor é esse? Que amor é esse? Aí vocês dizem, uau! Aí eu sopro. São dons, gente. Cada um transite no seu. Mas, eita, dom bom, hein? Dom, assim, dom do Espírito, né? Não dom ministerial. O cara vai lá e faz aquela pregação cantada. Toca, você está lá, você está na maior unção. A hora que você olha, ele está no teclado. Aí você olha de novo, ele está... Aí você olha de novo, ele está... Mas aí Deus falou, filha... É lindo, mas o teu trabalho é lindo também. Porque você vê, você acompanha, desde a lágrima na salvação, até a edificação. Até o primeiro filho nascendo, o segundo filho, a prova, a conquista, o envio, a igreja enviada de um discípulo. São outros valores, são outros momentos, porque a igreja é um todo. E a gente tem que ter muito essa lucidez, porque quando falamos de um avivamento, falamos de um batismo de Espírito, pode vir a... Gente, olha o seguinte, eu vou lá para a escola do clamor, porque eu fiquei com vontade. Eu falei, eu vou, pastor Robortella, vai, 15 dias eu vou ficar lá. O pessoal já me olhou. Brincadeirinha. Porque são momentos, são lugares. Tem os que ficam, tem os que vão, tem os que louvam, tem os que sopram, tem os que profetizam, tem os que apacentam. E a gente vai se completando como igreja, e isso é muito lindo. Então, onde há cansaço, onde há enfado, é porque há falta do Espírito. E aí se completa.
Eu preciso fazer esse ministério dessa forma, discipulando, entrando na realidade das pessoas, abrindo a minha realidade, mesclando a minha vida, compartilhando as minhas debilidades, os meus defeitos, olhando para os defeitos dos outros e falando, eu vou amar mesmo assim. E eu acho que é mais desafiador. E é mais glamuroso ainda. É mais glamuroso. Porque você vai vencer o mais difícil que são os relacionamentos. E agora eu quero embasar toda essa pregação, que eu espero que... Vou pegar meu telefone para não estar com tela de horário, eu quero ter um horário... Eu vou embasar minha pregação com uma passagem muito interessante aqui, quero que você abra sua Bíblia. Eu vou tentar não ler inteira. Em Lucas 16, é uma linda passagem, uma discussão ali. Lucas 16, 31. Opa. Eu fiz algumas referências para a gente colocar. 16. Só um minutinho. Desculpa, não é aqui. Só um minuto. Aqui. É isso mesmo. 16:31. Espero que eu não tenha anotado errado. Eu não sei a Bíblia. Aqui, o rico e o mendigo. Começa no 19. É isso mesmo. Falei, sumiu. E agora? Vamos pensar assim. Ela não tem unção. É uma loucura, né? Aqui é sempre uma posição de muita responsabilidade. O rico e o mendigo. É uma passagem muito interessante, onde havia um certo homem rico, todo que se vestia de púrpura, linho fino, todos os dias se regalava esplendidamente. E também havia um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem riquíssimo. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa desse rico. Até os cães vinham lamber as úlceras deste mendigo. Aconteceu que morreu o mendigo. E quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos o rico, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e venha me refrescar a língua aqui nesse tormento que eu estou. Porque eu estou me atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu estás em tormentos. Aí você pode pensar assim, a apóstola vai pregar que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Se eu quisesse, eu dava um jeito e pregava isso aqui. Qualquer coisa que a gente quiser inventar, a gente inventa, só que a gente tem que pregar a essência. E aí, disse, porém, Abraão, lembra-te que recebeste em vida os bens e o Lázaro recebeu o mal. Agora... você está consolado, ele em tormenta. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e você. Então, querido, riquíssimo, maravilhoso, você não pode passar para cá. E nós não podemos ir aí. Aí, o rico falou assim, Pai, eu te imploro, então, que mandes a minha casa paterna, que o mandes, né, mande o espírito lá do Lázaro, para minha casa paterna, para avisar meus 5 irmãos, para que dê testemunho a eles, a fim de que eles não venham para cá também, porque aqui é um lugar de tormento. Então vai lá avisar minha família, porque eu não ouvi a tempo e eu estou aqui. Aí, a resposta para o rico foi, eles têm Moisés e os profetas. Eles que ouçam Moisés e os profetas. Eles têm a palavra. Eles têm a pregação. Eu não vou mandar
ninguém lá. Eles já têm a palavra. Eles já têm algo que eu deixei para eles. E aí, ele insiste. Não, pai Abraão. Olha, vou dar uma ideia. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que essa palavra quer dizer? Que às vezes nós fazemos um tremendo esforço para convencer as pessoas de alguma coisa que os olhos não podem ver. E eu vou te dar uma péssima notícia. Tem gente que não vai enxergar nunca. Sabe por quê? Porque a proposta do rico foi assim: manda alguém, manda um espírito. Oi, sou tua avó. Sei tudo de você. Você já pensou que interessante? Eu li um livro muito abençoado, que o autor dizia assim: imagine-se para a salvação. Ele se refere a um outro autor que dá esse exemplo. Imagine-se para ser salvo, nós para sermos salvos, porque a salvação vem pela... Para sermos salvos, a gente precisasse, por exemplo, que Deus passasse assim, fizesse uma aparição na terra por mês. Fizesse um grande clamor: eu sou Deus, salvem-se. Aí ele vai embora. Que dia que você foi salvo? Eu fui lá naquele clamor lá que Deus veio. Sério? E você, que dia você foi salvo? Eu fui salvo o dia que o pastor Roberto fez aquela mágica e transformou a pastora Flávia numa flor. Ela ficou linda de flor. Agora não está conseguindo desfazer, porque Deus só volta o mês que vem. Não adianta, gente. Vai ter gente que vai ver morto ressuscitando. E vai ver morto ressuscitado e andando sobre a terra e não vai acreditar. E teve gente que aconteceu isso. Viram Jesus ressurreto e não creram que era ele. Será que é ele mesmo? Sabe onde está isso? Um dia eu vou saber a Bíblia de cor. Mateus 28, 11. Pode abrir. Mateus 28, 11. Jesus estava ali na beirinha, no finalzinho da jornada na terra. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Já estava pronto para nos comissionar como igreja, para irmos à nossa missão como igreja. Mas, naquele momento, ele aparece aos seus discípulos. Eu vou ter um ajudante assim, Mateus 28, 11. A pessoa abre. E indo eles. Eita. 28. Espera aí. Pastor Carlos Henrique, você vai ser meu auxiliar. É que eu pus tanto papelzinho, aí eu não uso papel. Por que eu ponho papel? Sumiu 28 da minha Bíblia. 26, 27, 28, achei. Aqui. Seguiram, achei. Ok, vamos lá. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11. Já tinha acontecido toda aquela história, hein? Morreu, ressuscitou. As discípulas foram avisar que ele tinha ressuscitado, que viram o anjo e tal. Aí essa passagem se dá aqui. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram. Leiam junto o final. Pronto, gente. Fica tranquilo. Alguém vai duvidar de você. Alguém vai duvidar do teu testemunho. Alguém vai duvidar da tua fé. Alguém vai duvidar de nós. Nós não somos melhores que Jesus. E às vezes essa sensação, eu já ouvi pastores dizer, eu quero ficar 30 dias longe dessa igreja.
Eu fiquei meio... Eu devo estar incluída nesse pacote. Longe deles. Longe de todos vocês. Porque é o cansaço. O que cansa a gente? Amar cansa? Amar cansa? Fazer o bem cansa? Cuidar das pessoas cansa? Cansaço físico, mas é bom. Quem tem filho? Chega aquela noite, você fala, ai, que dia gostoso. Lavei a roupa das crianças, guardei no armário. Estou estourada, mas estou feliz. Eu estou falando desse cansaço que fala, eu quero ficar 30 dias longe dos meus discípulos. Já pensou se Jesus falasse assim, eu quero ficar 30 dias longe da Cláudia? Porque olha, ele teria por onde, eu posso te garantir. Ele teria por onde? Por onde? Tem muitas coisas que nos cansam, naturalmente, mas nós estamos falando de um enfado, de coisas que a gente precisa ficar provando. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Onde se aquieta tudo? Na presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem a sensação que Deus está cumprindo o seu plano perfeito na minha vida. Eu tenho que ser a prova do plano de Deus. Olhem para mim. Não. Ele está cumprindo o seu projeto através de mim. É bem diferente. É bem diferente. Se Ele quiser fazer o que quiser, é através de mim. O plano perfeito de Deus não acaba no meu testemunho, na minha vida, gente. Não é meu testemunho, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. E às vezes a gente procura ser o plano perfeito. Traçar os projetos da nossa vida num plano perfeito. Como ainda não aconteceu isso? Como isso ainda não veio? Como esse meu projeto? Filhos, nós somos apenas um instrumento por onde Ele vai cumprir o plano dEle. Falar, não. Usado pelos outros, não. Eu não vou ser usado por Deus. Você vai encontrar alguém que vai falar isso, ou pensou isso. Pô, estava achando que era mais fácil do que eu imaginei. Calma. O instrumento é abençoadinho de vez em quando também. O Senhor nos restaura. O Senhor precisa nos aperfeiçoar, nos santificar, mudar nossa vida, mudar nossa linguagem, nos dar dons. Porque para cumprir o plano dEle, Ele precisa usar a gente. Foi assim que Ele decidiu, gente. Ele não decidiu fazer aparições mensais. Ele sabia que esse convencimento precisaria ser por fé. Crer por crer. Porque o homem é completamente diferente disso. O homem não crê por crer. Por isso que Jesus disse que quem não for como criança não vai ser salvo. Pode ler aí, pode procurar aquela passagem que eu preguei. A salvação depende de humildade. Porque para sermos salvos precisamos de fé. E uma fé que precisa ser a maior fé de todas. Fé que eu vou ressuscitar, que Jesus ressuscitou, que eu vou ressuscitar, que não sei o quê, que o Espírito Santo não sei o quê. Um monte de coisa que não tem ciência para explicar. Não tem explicação para a salvação. Você já viu como é difícil? Para mestre, pregar salvação é uma tortura chinesa. Porque mestre quer esquadrinhar a palavra e achar quase uma lógica nela. Lógica ela tem toda, mas quer achar uma matemática que beire a matemática humana. Aí você vai explicar a salvação querendo colocar o teu legado de mestre. Aí você fica, não, porque é assim, deixa eu explicar. Jesus morreu, ressuscitou. Como? Ué, foi para o céu. Com corpo ou sem corpo? Como? Vou te explicar.
Não, mas me explica melhor. Como que muda? Você faz a oração e, de repente, você vai sentir um negócio. Mas por quê? Deixa eu te explicar. Espera aí. O evangelista fala, cara, você não tem noção. Jesus morreu na cruz. Ele vai, ele foi. Sério, ele foi, ele fez. E como é que é? Assim mesmo, voou. O céu, o anjo, o negócio, coração. Meu marido é assim, ele fala um negócio assim. O evangelista, ele fala, ele tem uma fé, ele tem um negócio. Então anda comigo, faz assim, ó, ganha a pessoa, depois passa para mim que eu vou tentar dar. Quando o negócio ficar meio enroscado, que saiu do primeiro amor, joga para cá que eu vou dando eu vou na palavra e vou dando uma ajeitada. Porque são os complementos do evangelho. E aí, eu quero não te desanimar. Não te desanimar, eu quero te encher da vontade de continuar acreditando. Que por mais difícil que seja, a história da igreja precisa passar por esses homens incompletos, errantes, falhos, traidores, pecadores, ingratos. Podemos ser nós essas pessoas, tá? Pecadores, ingratos, traidores, sem fé, e um monte de coisa. Porque a igreja é isso. A igreja não é onde 2 ou mais estão reunidos. Porque tem aquele perigo do avivamento. E como eu tenho um avivamento, eu vou me avivar na minha casa. Eu, meu marido, meus filhos, meu vizinho, estamos no avivamento. Não. Depois dos evangelhos, o apóstolo Paulo, Deus usou o apóstolo Paulo para estruturar a igreja. Deu todos os parâmetros necessários para que a gente fosse igreja. Por isso nós estamos aqui hoje como igreja. Ele fala que a igreja e a vida é uma coisa só. Ele fala que nós somos família. Ele fala do amor. Ele fala do suporte e do suporte. Do suporte e do suporte. Ele fala de tudo isso. Ele fala de regras, ele fala de confronto, ele fala de condutas, ele fala de mecanismos, ele fala de dinheiro, ele fala de uma série de coisas. E essa é a grande descoberta da igreja dos últimos tempos. É a doutrina, é a ortodoxia, é a teologia e é o espírito também. Precisam se completar. Eureka. Linda aquela explicação do Robortella. 2 pernas, o discipulado e a unção do Espírito Santo. Se andar só assim ou se andar só assim. Mas ninguém falou, ande só assim. Só faça discípulos, sem o Espírito. Alguém falou isso aqui? Mas o homem tendencia a fazer, porque ele começa a achar que o evangelho acaba nele, que ele é o plano perfeito, que ele é o... Ou o outro começa a achar dúvidas. Quem é você para ser meu líder? Quem é você para ser meu... Quem é você para me ensinar? Olha a sua vida, olha a sua história. Cadê o plano de Deus? Você não é o plano perfeito? E nisso a gente se desestrutura. E a gente não pode desistir de ser igreja. Sabe por quê? É traidor, é pecador, seja o que for. Tem muita gente que não é nada disso, que já está se santificando, está melhorando. Na essência até é, mas é a noiva. Diga, eu sou a noiva. Deus pegou e fez o seguinte, eu vou chamar a igreja, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a noiva, eu vou pegar a figura da noiva, aquela que a gente ama, mas mesmo que ela... Meu Deus, meu marido me ama muito. É um amor assim, é esposa, que você tem que amar, você vai ver as falhas, você vai ver os defeitos, fala, o que está com a cabeça essa pessoa? Mas você vai amar. Porque você não vai romper com essa noiva. E a noiva, ela é cheia de homens falhos, ela é cheia de erros, ela é cheia de enganos. Não tem jeito, ela não é Jesus. E outra coisa, quando às vezes você quer olhar para Jesus, você muitas vezes se decepciona com Jesus ou com uma estrutura, porque você olha para as pessoas. E você não pode olhar para as pessoas.
Você tem que olhar para Jesus. Eu fiz essa anotação muito interessante aqui que eu quero achar. Claro, olha o que eu escrevi aqui. Muitos cristãos não querem mais saber de igreja. Que igreja? Então eu vou de igreja em igreja, eu vou fazer a corrente das igrejas. Sabe por quê? Porque igreja é o seguinte, eu vou pregar para você, Gustavo. Igreja é uma espécie de posto de gasolina, entendeu? Domingo você vai lá encher o tanque. Aí você bota lá 100 medidas de unção, 100 medidas de fé, e aí você passa a semana inteira, aí quando está gastando, domingo você corre para a igreja. Certo? Errado. A igreja não é posto de gasolina, gente. A igreja é uma condução. É um ônibus. É um lugar que nós estamos todos juntos, andando, caminhando e fazendo o projeto. A igreja é onde estamos todos reunidos. Não é um lugar de abastecimento. Aí, quando você está cansado, você fala, eu vou procurar outra igreja, eu vou ver outra linha, eu vou ver outra ação. Pode ir, não tem problema, você vai achar. Mas vai abençoado com Deus, abençoada com Deus. Mas onde você estiver, se ache e saiba do seguinte, em todas você vai ver erro. Em todas você vai ver um defeito. Não é só na apóstola Cláudia, não é só na pastora Sandra, não é só na pastora Simone, não é só no Felipe, não é só no Rafael que você vai ver erro, não é só na Alessandra que você vai ver acerto, não é, aquelas que começam, é bom, né, quando o pregador usa exemplos. Não é só no Maurício que você vai ver erros ou acertos, pastor Maurício. Em todos os lugares a gente vai ver de tudo. E nós precisamos continuar acreditando que somos parte do projeto. Instrumentos no projeto. Quem está cansado, eu vou dizer, renove-se, porque ainda tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Muito trabalho. A igreja é a família. Paulo se refere. Deus é tão perfeito, ele usa figuras de linguagem, ele usa exemplos para que a gente possa, na revelação, porque é a família da fé, a gente precisa entender por que se usa a família da fé. Porque família é isso, onde você se suporta, onde você um dia acorda bem, um dia você acorda mal, um dia você vê a pessoa fazendo uma loucura, outro dia você vê ela acertando, e você vai suportando, e você vai caminhando. Então tem algumas referências, não vai dar para eu ler, que é Efésios 2, 19, quando Deus fala de família de Deus. E muitas outras referências. Eu anotei Gálatas 6, creio que também deva ter alguma referência importante. Tudo que eu anotei aqui é importante. Gálatas 6, de 1 a 10, depois você lê em casa. Já sei o que eu anotei aqui. Eu anotei que, dentro da família, então você fala assim, então todos os erros eu tenho que aceitar? Eu tenho os erros que eu tenho que aceitar? Tudo errado eu vou ter que aceitar? Não. Em Gálatas, em Mateus 18, está falando de regras. Como é que tem que ser dentro da igreja? Tem algumas convenções importantes para a gente ter limites para coisas que não fazem parte do projeto de Deus, mas suportar é numa medida muito longa, é a medida do amor. Jesus tinha na sua equipe de 12 um traidor. Jesus não poderia ter tirado o traidor? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado. Jesus não podia ter tirado o traidor? Ele não precisava excomungar o traidor, porque ele era a expressão do amor, né? Ele podia só dizer, Judas, eu vou fazer uma segunda equipe, tá? É assim, tipo assim, você vai ser super importante, mas eu vou te mandar lá para Conchinchina, tá? Essa segunda equipe é só de um, olha que legal, você é tão capaz, que eu vou enviar você sozinho, apostólico. Não, ele ficou com Judas até o finalzinho. Sabe por quê? Porque esse encrencado ele era instrumento no plano perfeito de Deus. E a gente quer tirar, a gente quer riscar. Não, esse aqui, risquei. Isso aqui, risquei. Isso aqui, não gostei. Não, eu vou te dar uma palavra com toda franqueza, toda fé e sem medo de errar. Não se preocupe em tirar ninguém.
O Deus eu sou, se for necessário, se for alguém que está ao seu lado, ou você está ao lado de alguém, que te prejudique demasiadamente, Deus mesmo vai se incumbir de cumprir o projeto dele. Você pode aplaudir ao Senhor? A gente tem que se preocupar em ganhar vidas, em pregar o Evangelho, em falar do amor de Deus, em falar, em expor suas diferenças, porque é muito fácil. Estou falando isso com a maior tranquilidade, porque eu amo o pastor Robotella, amei ele, fiquei assim, ó, na hora dele ir embora. Mas é muito fácil você chegar numa igreja, soprar, ser um instrumento do Espírito e sair. Ele foi usado, ele é usado. Mas alguém que convive com ele bem pertinho, conhece todos os defeitos dele, conhece os problemas que ele deu, a trajetória cristã dele, da onde ele veio, de onde tu veio e para onde tu vai. Sabe? De onde tu é? Tu nasceu assim? Tu nasceu soprando? Não é assim. A pessoa nasce, ó, rala, gente. Eu ralei, eu xinguei. Fui chamada até de Satanás na minha trajetória. Eita Deus. E briga, e volta, e faz, e tal. E é chamado disso, é chamado... E o que cansa é provar. Eu estou cansada de provar. O Senhor falou, para de provar. Não prova mais nada para ninguém. Faz a sua parte do Evangelho. Cuida da sua integridade, cuida da sua santidade, cuida das suas ovelhas, cuida do seu rebanho. Ama as pessoas. Deixa que o resto eu faço. E eu quero fechar essa palavra. Olha o que eu escrevi aqui. O mundo não pode ver Deus. O mundo não pode ver o reino de Deus em mim. Mas se formos unidos, se formos se formos uma igreja unida, que fala uma só língua, as pessoas vão poder ver Deus em nós. Nós temos que ser um. Sabe que ia ser mais fácil o Evangelho se a gente tivesse só que amar o mundo. Amar o mundo é fácil pra caramba. Chega lá, prega o Evangelho, dá um monte de beijo, prega, faz um monte de coisa pela pessoa. E aí, você ama o pecador. Oh, Deus. A esposa do pecador está falando que é duro morar com ele. Mas você está ali, deixa ele comigo. A esposa sabe o que é viver com aquela pessoa. Mas você, quando você está pregando, você está cheio do Espírito, você está amando o mundo, você abraça o pecador. Deixa ele comigo, deixa. Você não está sendo sábia. A sabedoria está aqui em mim. Mas vai amar o parça de caminhada, que está com você há 10 anos no ministério, 15. Você conhece todos os defeitos do sujeito. Por isso que Deus fala da noiva. Fala da esposa. E vai ter a hora que vai ser esposa, porque vai ser o selo. Quem entrar na dimensão do Espírito não vai mais ver como noiva, vai ver como esposa. Não dá mais para largar. Xícara Manaias. Né, pastor Sérgio? Não é, estou falando da Angélica, pelo amor de Deus. Estou falando do Xícara Manaias, cadê ele? Porque ele gosta de falar, quando ele brinca a oração em línguas, ele fala Xícara Manaias. Pelo amor de Deus, casal lindo, maravilhoso. Mas você não vai poder mais deixar, você vai ter que amar para sempre. E não é 2 ou 1 estão reunidos, Jesus está presente. Isso é dentro de um contexto onde Deus está falando de uma outra coisa. Onde 2 ligares na terra vai ser ligado no céu e tal. E Deus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei lá. Outra coisa, tem gente que transforma a igreja. Tudo isso que Paulo demorou um tempão para estruturar, fazer. 2 ou mais. Não é assim. Igreja é isso aqui, é rala e rola. É um pelo outro, é um cai, outro levanta. Um cai, outro levanta. Os 2 caem junto, aí vem outro levanta. E aí nós vamos, de cai em cai. Até entender que nós casamos. Eu casei com vocês, gente.
Estou lascada. E vocês estão lascados também. Vocês casaram comigo. Nessa relação, nós estamos casados. Nós somos a igreja, nós estamos juntos. Nós somos as noivas. E nessa relação, qualquer relação que a gente tente fazer essa comparação, nós precisamos entender que essa aliança, uma aliança de amor, ela é indestrutível. É difícil. Eu tenho minhas provas. Mas eu decidi ser cheia do Espírito Santo. E eu quero terminar com Timóteo. Lá em 2 Timóteo. Essa a gente vai ler. Essa a gente vai ler juntos. Eu vou achar agora, tá? Vou pôr meu óculos. Essa eu marquei. O resto eu fiquei só no... 2 Timóteo 2. Olha que show. Quando Jesus estava indo para o céu definitivamente, ele deixou aquela história, né? Ninguém na hora que está morrendo fala, cuida da minha planta. Não esquece do cachorro. Né? O que o meu marido falaria? Deixa eu ver. Essa coisa rasa, né? Deixa eu pensar. Dobre a calça do meu pijama e coloque embaixo do travesseiro. E só põe ela para lavar o dia que eu decidir. Tem mania? Tem gente que tem umas manias que você já sabe o que aquela pessoa gosta. Toalha tem que trocar todo dia. O pijama dele, ele tem uma afeição com aquele pijama. Que eu falo, amor, 3 dias, 4. Aí eu pego, jogo, põe para lavar. Mas ele dorme de banho tomado, tá? Mas ele pergunta, cadê meu pijama? Ninguém dá esse recado quando está morrendo. Dobre a calça do meu pijama e lembre de mim eternamente. Põe as toalhas de banho todos os dias para lavar, porque eu só uso uma vez a toalha de banho. A gente se deixa naquela hora, a gente se derrama naquela hora. O que é mais inteiro, o que é mais nosso, e se você é canal de Deus, você vai deixar o que Deus quiser que você deixe. E Jesus deixou. No final dos evangelhos, no final da sua vida, a grande comissão. E 2 Timóteo é a última carta de Paulo, quando está terminando o seu ministério. Você já sabe o que Jesus falou. Ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Jesus já falava da igreja. Jesus já dava os nortes. Você vai fazer um discípulo, você vai batizar, você vai ensinar a guardar todas as coisas. Jesus já dava um norte de doutrina, de ações, sem muitas, né? Senão o ser humano ia ficar sem saber para onde a gente vai agora. Tipo, eu fiquei ontem, depois que eu recebi o Espírito. O que eu faço? Eu como? É necessário comer? Filha, você é minha parça. Eu e você, a pirâmide desceu, caiu. Uma revelação essa. Você perdeu, você não veio, você perdeu. Mas a gente precisa voltar e falar, calma, vamos cumprir a nossa missão e trazendo as coisas para a ordem, para as regras, dentro do limite, né, da regra. A regra mesmo, a disciplina, discípulo. Deus não falou, faça amigos, faça parceiro, faça sei lá o quê. Falou, faça discípulos. Discípulo envolve disciplina, rotina. Eu não fui forjada uma pastora se eu não tivesse sido disciplinada. Eu sou sanguínea, gente. Eu quero uma hora uma coisa, outra hora eu quero outra. Sanguínea é assim. Só uma coisa eu quero para sempre, é estar na presença do Senhor. Porque aí já não tem temperamento, aí já não há nada mais já há somente a plenitude dele. E aí, Paulo, nessa última carta de Timóteo, quando está acabando tudo, ele dá as últimas orientações para Timóteo. Timóteo estava enfraquecido. Ali em 2 Timóteo 1, ali no versículo 6, ele está falando, ele está agradecendo Timóteo. Timóteo foi o discípulo querido, o parceiro de Paulo. Aí ele fala, lá no versículo 6 do capítulo 1, por essa razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. No momento que Timóteo estava com medo,
abatido, ele recebeu a imposição de Paulo, ele foi reavivado com aquele toque de Paulo, e ele falou assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo. Você já recebeu um dom de poder, de amor e de moderação. Não volte a ser aquele mocinho trêmulo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado. Olha, eu estou aqui no fim, mas continue forte. Não vai se abater se alguém falar: teu mestre está lá morrendo, encarcerado. Não, continue firme. Participa dos sofrimentos a favor do Evangelho. Eu impus as mãos, por isso a gente tem que impor as mãos mesmo sobre os nossos discípulos. Existe uma transferência, existe algo que Deus usa você para você selar dons. E aí, ele vai falando as últimas coisas, sobre os colaboradores, sobre os estímulos no combate da fé, e ele fala das falsas doutrinas e os falsos crentes. No final de tudo, ele fala: olha, eu recomendo coisas para você, Timóteo. Ali no 2,14, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Tem horas que nessa busca da gente querer convencer as pessoas: olha, é verdade, eu dei o dízimo, eu recebi isso, ou eu tenho um testemunho, olha aqui, minha filha foi curada, nosso Deus é bom. Ou então, olha, pode acreditar em mim, a célula é uma coisa boa. A gente fica cansado, porque sempre vai ter alguém que vai questionar. E Paulo muito sabiamente falou: não vai ser fácil, filho. Não vai ser fácil. Evita as contendas de palavra. Isso não serve para nada. Só para subversão dos ouvintes. Cuida de se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A responsabilidade é pessoal. Cada um que cuide para ler a Bíblia, cuidar do seu testemunho. Essa tem que ser a nossa missão, como parte de um corpo, para a gente ter zelo, ter cuidado. Às vezes a gente vê lideranças rasas, fazendo uma liderança técnica, ou fazendo coisas, ou achou que líder é ficar dando bronca na ovelha. Misericórdia. Tem que amar. Já tem um preço pago. Às vezes a gente quer que as pessoas paguem o preço. Vai pagar o preço agora. Vai pagar o preço. Vai comer aqui, ó, na minha mão. Mas não é assim. Então, nós como líderes, nós temos que amar. Temos que zelar pelo nosso testemunho. E aí ele continua. Evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, outros discípulos que provavelmente já estavam criando o caso naquela época. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estavam lá discutindo: ressuscitou, não ressuscitou, como é, como foi, era assim, não era assim. Entretanto, esse é a chave. Você vai anotar esse versículo, 2 Timóteo 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Acabou. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A gente não precisa se esforçar para provar nada para ninguém. Você que é líder de célula, você que é um pastor, você que é uma pessoa que está começando a pregar. Às vezes você está pregando para uma pessoa. Às vezes, olha, teve um momento aqui, eu não sei se ele está aí, eu vou falar. O Alexandre, ele foi para a casa de recuperação. Quem estava no dia que ele subiu ao altar para dar o testemunho de recuperação? O Alexandre está aí? Não? Ok. Aí ele subiu, todo mundo, Fábio abraçou ele, foi até para a capa do site da igreja, do Face, uma foto do Fábio com ele aqui no altar. Quem viu? Um selo, né, de uma vitória. Na semana seguinte ele foi para... Caiu. Ai, mas dá um negócio.
Você já pensa nos que ajudaram, você pensa naquele líder que segurou aquela onda, você pensa em tudo, você pensa, meu Deus, a fé das pessoas, meu Deus, a decepção, meu Deus, vão desistir, meu Deus, tira aquela foto do Face, porque isso aí não é verdade. Não, é tudo verdade. São processos, são etapas. É aí que tem que vir a maturidade, onde a gente não vai se abalar. A gente faz a nossa parte. Cuidando para ser santo, cuidando para cuidar das pessoas, cuidando para amar. E eu sempre, todas as pregações que eu tenho feito, tenho tido a sensação, e agora eu vou fechar, quero que você fique em pé. Já quero que você fique em pé. Todas elas, eu tenho a sensação que tinham que acabar na palavra do amor. Em 1 Coríntios 13, é uma sensação estranha, porque tudo converge para o amor. Então a gente fala muito desse amor, a gente fala muito do Espírito Santo, a gente fala muito, né, dessa dimensão. Mas o que adianta, fecha os teus olhos, o Espírito Santo de Deus, derramando sobre nós o amor, a misericórdia, a compaixão, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão, a alegria. Se eu não tiver o meu irmão do lado para pôr em prática tudo isso, não adianta, não é para mim, é para nós, é para compartilhar. O fruto vem sobre a nossa vida, a unção do Espírito vem para a gente compartilhar. Então eu digo assim, que estamos entrando num tempo onde as nossas forças têm que ser renovadas, para a gente continuar esse trabalho lindo que é cuidar, como um filho, de pessoas que estão ao nosso lado. E que nós possamos não buscar no nosso irmão a figura de um Deus completo. Que nós possamos buscar a figura do Deus completo na unidade do corpo. Quando nós formos um, o mundo vai saber que nós somos dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Pai, que venha um renovo. O Senhor já nos deu essa dose, essa carga espiritual. Queria que todos dessem as mãos, porque os que não receberam ontem o Espírito de Deus, daquela maneira como ele foi dado à igreja, eu queria que vocês dessem as mãos nessa hora e recebessem, transferissem uns para os outros aquela medida abundante do Espírito, que te enche de compaixão, que te enche de um silêncio, que não precisa de fala, não precisa de nada, e que você possa continuar caminhando, conduzindo as pessoas que estão ao seu lado. Você é mãe, você é pai espiritual. Não resista a essa posição, ame, se exponha. Exponha suas falhas, exponha as suas fraquezas, mas não desista de caminhar junto com essa pessoa que está do teu lado. As pessoas que estão pela primeira vez aqui, os novos que foram trazidos, eles são a razão da nossa caminhada. Eles são a maior razão da nossa existência. Como é fácil, como é simples falar aos que estão vazios, aos que não têm nada de Deus ainda, porque a sede é tão grande. Então, para esses novos que estão aqui, os que vieram pela primeira vez, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero te convidar a entregar sua vida nas mãos de Deus. Eu quero te dizer que tem um plano de salvação. É um plano de uma dimensão onde a sua vida vai sair do natural e vai entrar no sobrenatural. Um sobrenatural onde Deus vai te usar, onde Deus vai precisar de você, onde Ele vai mudar a tua história, onde Ele vai fazer tudo novo, onde Ele vai mudar os rumos, onde Ele vai te olhar e falar, eu vou converter os teus caminhos, e as pessoas vão te olhar e você vai dizer, eu sou um convertido, eu me converti dos meus maus caminhos. Quem quer fazer essa entrega hoje, esses novos, 4 ou 5 que eu vi, repita comigo essa oração, porque a Bíblia diz que ela tem que ser uma fala, uma declaração. Ela tem que ser declarada com a nossa boca para que o reino físico, espiritual possa ouvir essa fé que agora está dentro do teu coração. Ela precisa ser expressada. Então repita comigo,
Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero entregar nesta manhã a minha vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho ressurreto, vivo, que veio a este mundo, viveu, morreu e ressuscitou e está vivo em meu favor para mudar a minha história. Usa-me, Senhor Jesus. A partir de hoje eu te chamo, Jesus, de meu Senhor e meu Salvador, meu único Deus, em nome de Jesus. Amém.